tipo... Remo 1, Vasco 1, no Mangueirão, Casemiro Miguel, dá teu papo. E o DNA passou no fundo. Gostou? Foi legal. É rir pra não chorar. Você ficou puto? Não. Nada. Imagina. Bastante. Pô, fiquei feliz pra caralho. Não fiquei até feliz pra caralho. Quis dormir até cedo. Feliz pra caralho. É isso, quis dormir cedo. Porra, o dia é maravilhoso. Porra, eu fiquei tão... Eu pedi um bolo. Eu entrei no iFood e eu pedi um bolo pra celebrar, pra comemorar. Uma alegria tremenda da minha vida. Posso falar? Imagens na tela. Tô falando do dia mais feliz da minha vida, se bobear. Eu tava num evento, eu tava vendo um jogo. O Cazé, antes disso tudo acontecer, ele falou que ia acontecer e aconteceu. Mas desculpa, Tava na cara. todos os torcedores do Vasco que estavam vendo o jogo sabiam que o Vasco ia levar o empate. Tava na cara. Depois Mas que o era Rojas perdeu óbvio. aquele gol na cara do goleiro. Mas era óbvio, pô. Foi assim. Era óbvio, pô. Bola cantada. Pelo amor de Deus, pô. Gente, porra, tá de sacanagem. Difícil. Porra, assim, o Vasco teve... É isso, cara. No fim das contas é isso. O Vasco, ele mais uma rodada, ele joga 3 pontos no lixo. O Vasco poderia estar em outra briga no Campeonato Brasileiro, em outro lugar na tabela. Assim, todas essas chances que você tá vendo aí do Remo, você pode acompanhar. O Vasco criou pro Remo, né? Foi nem o Remo que criou, o Vasco criou as jogadas. Thiago Mendes viajou. O Thiago Mendes viajou nessa, não tenho nada a criticar o Thiago Mendes, mas ele errou aí de fato. E o Vasco chegou no seu gol, um cruzamento maravilhoso do Thiago Mendes, um gol, um belo gol. Caralho, as chances... Caralho, eu vou vendo, é pra se emputecer, mano. O Andrés Gomes faz um belo gol, e aí depois o Vasco tem a chance de fazer o 2-0. Pô, a bola do Rojas É um negócio de louco, pô. A reação do Thiago Mendes no gol. Porque era mais uma assistência dele, né? Porque era mais uma assistência bola, do Thiago né? Mendes. Cara, ele dá um bico, mas é porque é uma bola difícil, né? Porra, Uma bola cara, bonita, caralho. sai cara a cara. E é E isso. o Vasco, assim, mais uma vez, já o Vasco do Renato Gaúcho, mais uma vez que deixa o resultado escapar, né? É a sensação que tá... A gente tava lá na Disney, no mágico mundo da Disney, quando o Vasco e Curitiba aconteceu, que você não ficou bem. Né? O mundo da magia, a magia foi pro caralho. Acabou meu dia, mano. Porra, meu irmão, é um belo gol, cara. Bonito, Um belo gol. Cara, vou te falar um negócio. O Vasco e Curitiba, era óbvio também que o Vasco ia tomar um empate, né? Só que o Vasco tomou um empate na hora dos fogos da vida. Mas o Vasco Curitiba, o Vasco E minha tomou mulher uma massa ficou do puta que eu fechei a cara, mano. Essa cena é uma cena assim. E falou impropérios também, né? Naquele momento. Tava no meio de uma multidão, moleque, As princesas da de turistas americanos, mandando todo mundo tomar no cu, mano. Eu tava muito puto, velho. Juro por Deus. Mano, eu tava muito puto. E a Ana Beatriz, que é Vasco, sabia o que tinha acontecido, soltou a célebre frase do que foi. Porra, o que foi? Cara, ele tomou um gol. É que eu não posso falar a frase que ele disse aqui a partir daquele momento. Olha essa chance, mano. Essa é a bola. Cara, é cara a cara, ele deixa passar, passa da bola. Não, acho que ele deixa passar pra ficar onde ele quer bater, né? Mas, pô, ela fica um pouquinho atrasada. Mas aí ele... O jogo, cara, foi um jogo... Inadmissível, O Marlon empata, o Léo Jardim fica inadmissível pra morrer. Uma liberdade dessa. Completamente livre. Surreal. Saldívia foi... Eu não gostei do jogo do Saldívia, acho que ele falha no gol, ele faz uma falta... Porra, antes, um carrinho lá na casa do caralho e não sobe no gol também. Então, assim, cara... O sentimento hoje é qual? Descuspi aqui, cara. O sentimento é de frustração pra caralho, porque... E é uma frustração diferente da frustração que tinha com o Diniz. Uma frustração de, porra, da gente podia mais, a gente podia ter matado o jogo. O Vasco tá... O que eu sinto, assim, posso estar errado, cara. O Donão pode me corrigir, apesar do Donão não ter visto o jogo ontem, mas é meio que a mesma merda sempre. O Vasco joga o jogo com uma maturidade maior. O Vasco tem mais calma, o Vasco tem mais tranquilidade. Eu acho que isso passa muito pelo crescimento do Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um maestro, cara. O Thiago Mendes, ele acelera quando tem que acelerar. Ele muito bom jogador. E ele dá ritmo ao jogo do Vasco. Isso aqui. Não, Tá rindo sozinho, que assim... eu tô rindo porque assim, efetivamente ele cresceu muito por isso aqui. O maestro é foda. Maestro, pô. Não, ele tá jogando bola. Não, sim. Cara, juro por Mas Deus. Cara, se você pegar um jogo do Vasco, tudo passa pelo Thiago Mendes, cara. Sim. Tudo Tá passa. jogando bola. O que pode ser um problema também. Mas pra você qualificar qualquer ataque do Vasco, tem que passar pelo Thiago Mendes. A verdade é essa. Surreal, porque ele ficou muito tempão na Europa, a gente esperando. E quantas vezes ele foi especular, especialmente no São Paulo? Vai voltar o Thiago Mendes, vai voltar. Ele voltou pro Vasco, ele tava morto. E o torcedor do Vasco?
Ficou que não muito imagina. tempo no Vasco. Esse Thiago Mendes, É uma liga nos 2 jogos da final da Copa do Brasil no ano passado, tem que se matar, porque a gente... Essa bola Imaginar aí, isso é pra se matar, irmão. Novamente, eu acho que ele fez certinho deixar ela enquadrar, mas aí ele... é porque a gente não seguiu com a reação do Thiago Mendes aqui. Ó, Ele dá um bico nessa do bola lado. aqui, ó. Essa bola que tá aqui fora, ele fica Ele puto da dá vida, dá um um bico bico. na bola e depois sai correndo pra Mas voltar pra uma marcar. coisa rapidinha Mas, assim. Luiz, só enquanto você fala, só pra gente já botar, meu diretor, a classificação desses pontos que o Vasco tá deixando pelo caminho, Eu acho que a grande ele tá um questão... pouco mais pra cima. Ele ia ficar em 8º lugar. Eu acho que a por grande exemplo. questão é a seguinte: o torcedor do Vasco, do trabalho do Diniz era, caralho, a gente poderia perder esse jogo. E o do Renato, a gente poderia vencer esse jogo. Eu acho que esses são os dois. Pô, deixamos. E o roteiro tá se repetindo. O Vasco deixou agora pelo menos 4 pontos no caminho nas últimas rodadas aí. Produz pra vencer e toma um gol no final. A classificação inteira, como é feito no jornalismo, Luiz Felipe Freitas, com o Palmeiras em 26 pontos, o Flamengo foi a 20, tem um jogo a menos, o São Paulo com 20, o Fluminense com 20 pontos, Acabou, né? o Bahia com 20 pontos, Não, o Vasco podia estar em 7º. o Furacão com 19, o Vasco podia estar ali. O Coritiba tem Não. 16, O Vasco... Mais 4 pontos. Ia pra 17. Ah, não, tá. É, com Beleza, os dois pegando os minutos, outros dois, tá. aí o Galo com 14 pontos, o Red Bull Bragantino 14 e o Vitória com 14 Não, eu ia pontos. falar rapidinho do Remo, porque assim, a gente tem visto, especialmente porque o campeonato começou mais cedo, muitos públicos ruins e times indo, os públicos melhorando aos poucos. No caso do Mangueirão, do Remo, cara, tem sido muito maneiro ver como todos os jogos estão com Legal, ótimos né, cara? públicos, uma festa do cacete. A chuva do caramba. E em algum momento, olha, o Campeonato Brasileiro, ele permite... O que eu quero dizer aqui, ó. Corinthians 11 pontos. Irmão, ele vai estar nesse bolo, o Cruzeiro vai sair provavelmente. Ah, Santos, Inter, o próprio Vasco. Meu irmão, se entrar num viés de baixa aí, você de repente você tem que ficar ali na Por briga. isso que esses pontos fazem falta. Você tem que ficar na briga. Então, o Remo, ele tem que, Caralho, ele pra tem se que puter. entender que o campeonato não acabou. E a torcida não entendeu dessa maneira. O Remo, se ele vai ganhar uma partida aqui, outra ali... Então, ele... mas existe uma corrente já pra levar esses jogos pro Baianão, né? porque você vai ter uma atmosfera diferente. Eu acho que é interessante. Pode ser. Eu acho que é Mas interessante. vai estar lotado igual. Sim. Eu acho que assim... É só porque você elogiou e tem que elogiar mesmo. tem mas por porque você estratégia? olha, eu vou te falar, o Remo, quando ele pegou o Vasco ontem, tinha um público absurdo do Vasco. Mas ele pra cacete. Gigantesca, A própria torcida do Fluminense, quando foi lá no Fluminense e Remo, tinha uma torcida, gigante lá também. Você vai receber times grandes que tem grandes torcidas lá. Você pode optar por ter esse estádio, fodasticamente quase que dividido, ou você pode levar... É porque o Mangueirão é maneiro pra caramba. Assim, Pra caralho. É legal pra caramba. Fica legal lá. Chove. Do ponto de vista... A maior chuva que eu já peguei em estádio de longe ontem foi que lá. choveu, filho. Pô, cara, Ontem o Regis pegou chuva lá. então, Os caras da Globo ficaram molhados. Não levaram capa de chuva, pô. É loucura também, não levar cava de... Porra, não entendi nada, parceiro. Dois repórteres lá. Um amadorismo. Pô, brincadeira. Cadê a produção da Globo? Aqui é uma moto. Cadê a produção da Globo levando capa de chuva pros caras? Ó, o negócio é o seguinte. Falhou a produção. E não é culpa do jornalista, não. do Vasco ser uma máquina de gerar gols para os adversários. Tanto é que isso é uma tônica desde o ano passado. O Vasco, em 2025, foi a equipe que mais gerou gols dentro do Campeonato Brasileiro para os seus adversários por conta de erros do próprio Vasco. Isso é um fato. Aí você olha para o outro sentido também, que é esse Vasco nessa temporada. Eu concordo com ele que o posicionamento do Vasco na tabela em relação a pontos não tem tanto a ver com o Renato Gaúcho. Até porque você olha jogos do Fernando Diniz e talvez o principal deles tenha sido o da Chapecoense, que você poderia ter 2 pontos ali a mais de um jogo em que o Vasco dominou por completo e tomou um gol no final inacreditável. Entre outros resultados, sim, que o Vasco poderia ter ido melhor. Só que essa questão de corrigir, ela já é um trabalho do treinador mesmo, assim. Eu entendo que aí é complicado, né? Porque a gente acaba querendo discutir o sexo dos anjos. A pessoa que chega e fala assim, tá vendo aí? Não adiantou nada poupar, perdeu ou não ganhou e tomou a estratégia errada. Cara, a crítica em cima da estratégia do Renato em relação ao planejamento não pode ser por conta do resultado. Ela não pode ser por conta do resultado. O cara que faz isso em cima do resultado, ele está sendo oportunista. Ela tem muito mais a ver com a condução do trabalho. E eu vou repetir aqui. Para mim, o Vasco tem que realmente priorizar o Campeonato Brasileiro. Para mim, o Vasco tem que olhar para o Campeonato Brasileiro como sua galinha dos ovos de ouro. Pode ter certeza. E a Copa Sul-Americana pode e deve sim ser
um campeonato em terceiro plano, vamos colocar assim. Poderia. A única crítica que eu fiz ao que aconteceu durante a semana, na minha humilde opinião, para mim, o comandante tem que estar junto com a equipe. O técnico tem que estar junto com a equipe para poder orientar, para os jogadores poderem também serem incomodados por ele, se sentirem até mais prestigiados. Porra, eu tenho que mostrar pro meu treinador aqui, cara. Meu treinador tá aqui. Eu tô querendo espaço no time. Eu tenho que mostrar para ele. Isso é importante. E quando eu digo isso, as pessoas acham que é uma crítica porque o Renato viu o jogo botando o pé pro alto dentro da sala da sua casa. Não é isso, não. Quando a gente pede a presença do treinador na Argentina, é justamente porque a gente acredita no treinador. O Renato é um cara influente na beira do campo. Ele é um cara que tem capacidade de passar orientação. Ele é um cara que ensina o atleta muitas vezes ali na beira do campo o que deve fazer no termômetro do jogo. Às vezes é uma movimentação que ele enxerga ali e ele fala, opa, faz isso, faz aquilo. Então, o ponto é esse. O ponto principal da crítica é esse. Não é ele levar o time B para lá. Ele levar o time B tá de boa, Renato. Você tá correto. Agora, a partir do momento que em 3 jogos seguidos, e vale lembrar, a gente tem que pontuar as coisas. Antes de jogar contra Curitiba e Botafogo, o Vasco teve uma data FIFA. Ficou cerca de 10 dias aí sem jogar. Teve tempo para poder se estruturar e treinar um pouquinho e corrigir as coisas. O Vasco volta da data FIFA pior. Se antes não teve tempo para treinar, jogou melhor. Jogou muito melhor contra o Palmeiras. Eu vou repetir aqui. Para mim, o melhor jogo do Vasco sob o comando do Renato Gaúcho foi o primeiro. Foi contra o Palmeiras. E que o Vasco jogou bem no primeiro e no segundo tempo, dentro de São Januário. Jogou bem contra o Cruzeiro. Jogou muito bem contra o Fluminense nos 30 minutos finais. Conseguiu vencer o Grêmio. E ali contra o Grêmio já começa uma observação de opa, esse time tá caindo um pouco de rendimento na hora que faz o gol e acha que a partida tá ganha. Vence aquele jogo, vai pra data FIFA. Antes da data FIFA, o Vasco estava jogando melhor do que agora. Porque o Vasco não joga bem contra o Curitiba, mas consegue achar o gol, poderia ter realmente ganhado os 3 pontos, toma um gol de bola aérea. Contra o Botafogo, faz um gol, já estava jogando para poder criar oportunidade, toma um gol de bola aérea e depois toma um gol no mérito ali do Matheus Martins. Também outro ponto de discordância. O Renato falou que não é tirando o mérito do adversário, mas a gente toma muitos gols por erros nossos. É verdade, mas contra o Botafogo não necessariamente. Eu acho que o Matheus Martins realmente tem muito mais mérito. Já o gol do Vidalba é falha do Vasco, é falha do Cuiabano, é falha do Andrés Gomes e é falha principalmente do Léo Jardim. Aí você vem para o jogo contra o Remo, mais uma semana para treinar. Descansados. Jogadores descansados. Fazem a viagem. Acho também, e concordo plenamente com ele, de que hoje não foi questão física. O Vasco hoje fisicamente competiu normal. Foi bem. O Remo também estava descansado durante a semana, se não me engano, jogou pela Copa Verde e colocou o time B também. Tomou essa opção como base. E voltou. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema do Renato não é ele colocar o time B. Na minha humilde opinião, o problema é ele não ir. Acho que o comandante tem que estar junto. Agora, olhar e usar isso para justificar o resultado de hoje, não. O resultado de hoje nada mais foi do que um ciclo repetitivo do que vem acontecendo com o Vasco há anos. Falta de capacidade dos seus atletas de matar o jogo e principalmente a postura defensiva de um time que toma gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou frisar isso com frequência. O Vasco toma gol todo jogo. Não vai ter equilíbrio nunca. Nunca. Não adianta. Fica o recado. Vamos ao superchat, deixa o like, se inscreva aí no canal do Pedrosa, vem comigo pra gente matar, deixa o seu like aí que é muito importante. Fala família Cruz Maltina, já chega deixando o like e se inscrevendo porque o momento do Vasco está pegando fogo e o que aconteceu nesse primeiro mês de trabalho pode definir o resto da temporada. Fica até o final porque tem análise importante sobre o que mudou, o que melhorou e o que ainda preocupa. Renato Gaúcho completa 1 mês no comando do Vasco
e, mesmo com pouco tempo, já deixou sua marca. O time saiu de uma situação complicada no início do campeonato e conseguiu uma sequência positiva que trouxe confiança. Foram jogos difíceis, mas a equipe respondeu dentro de campo e mostrou uma mudança clara de postura, e isso já faz diferença para um grupo que precisava reagir. Mas nem tudo foi perfeito. Depois de um começo animador, o Vasco começou a oscilar. A derrota para o Botafogo marcou esse momento e, desde então, o time tem encontrado dificuldades para manter resultados. Ainda assim, o saldo geral desse primeiro mês é positivo, principalmente pela evolução que o time apresentou em comparação ao que vinha mostrando antes. Uma das principais mudanças foi na forma de jogar. Renato reorganizou o time, trouxe mais equilíbrio e apostou em um meio de campo mais forte. Isso deu mais segurança defensiva e também ajudou o time a competir melhor durante os jogos. Alguns jogadores que estavam apagados começaram a aparecer mais, ganhando confiança e espaço dentro da equipe. No ataque também houve mudanças importantes. David passou a atuar em uma função diferente e respondeu bem, sendo participativo e importante nas partidas. Além disso, outros jogadores começaram a contribuir mais, mostrando que o elenco tem opções e pode crescer ainda mais com o passar do tempo. Nos números, alguns nomes chamam a atenção. Thiago Mendes virou um dos protagonistas, aparecendo bem na frente e ajudando com gols importantes. Cuiabano também cresceu muito, participando diretamente de jogadas decisivas e mostrando que pode ser peça fundamental para o restante da temporada. Esses destaques mostram que o trabalho começa a dar resultado. Por outro lado, existe um problema que precisa ser resolvido com urgência. O Vasco tem perdido pontos importantes nos minutos finais, principalmente em jogadas pelo alto. Isso já aconteceu em mais de um jogo e tem custado caro. É um detalhe que precisa de atenção imediata, porque pode fazer toda a diferença lá na frente. Além disso, algumas decisões do treinador também geraram repercussão, como a opção de não viajar em um jogo importante. Isso mostra que o trabalho ainda está em construção e que existem ajustes a serem feitos. Agora, o desafio é manter o que deu certo, corrigir os erros e seguir evoluindo. O torcedor já viu uma mudança, mas quer mais. E você acredita que esse Vasco vai crescer ainda mais?